E você recentemente voltou a trabalhar, né? Você ficou um tempo aí sem poder trabalhar e algumas pessoas que acompanharam a postagem minha conhecem o que aconteceu, outras pessoas não sabem. E queria saber se você pode falar um pouco a respeito disso. Sim, posso sim. Na verdade, pessoal, há 2 meses eu sofri uma tentativa de feminicídio. O meu ex-marido teve um surto e me agrediu no centro da cidade onde eu moro, à noite. Me agrediu, não, ele me deu 23 facadas e eu não tenho problema em falar disso porque isso me dói, mas ao mesmo tempo foi o que eu vivi. Não tem, isso se propagou de uma forma gigante e eu tentar ocultar não vai mudar nada. Então eu ainda carrego algumas marcas. Eu sobrevivi por um milagre, mas um milagre assim, não sei medir. Todo dia eu agradeço a Deus, porque os médicos não me davam chance de vida, não tem explicar, assim, quem me viu nas imagens, eu mesmo me vendo, até hoje eu penso que é mentira que eu vivi tudo isso, mas foi no dia 4 de fevereiro, então, tudo, a questão, assim, do impacto do improviso, né, e aí? Até que você está pensando, até que você está atrás de uma mesa, que a tua equipe sabe que a qualquer momento pode falar contigo, você sendo digital, tendo todas as tecnologias ou não, cara, a cabeça parou de pensar, já era, ninguém fala comigo. Então, assim, e não tinha nem coordenadas, porque no outro, era 4 de fevereiro, eu nem pagado o salário das minhas funcionárias eu tinha. Então, eu fiquei em coma, se eu não me engano, foi 7 dias, 6 ou 7 dias, que eu fiquei em coma, mas que eu fiquei no hospital foram 17 dias. Foram 2 cirurgias, uma de 10 horas e outra que durou um pouco menos. Então, Você ficou dez assim, 10 horas na cirurgia. na primeira, sim, porque imagina, eu cheguei no hospital praticamente morta, né? Eu tinha perdido muito sangue, foi o meu braço, eu tenho uma facada na nuca, nas costas, nos braços, assim, eu tenho aqui, ó, aqui, nesse braço que eu não mexo, o lado direito, né? Eu não mexo, eu não consigo fazer o movimento, eu não escrevo ainda. Mas eu tô indo com a esquerda, né? O ser humano é incrível, a gente se supera diante das coisas de uma forma sobrenatural. E quando o que mais me impactou mesmo, e que isso serviu um pouco de lição, e ao mesmo tempo de até onde a gente tem medo e insegurança. Por exemplo, hoje, no meu escritório, a minha equipe é toda, elas são incríveis, a gente é só em mulheres, né? Mas elas são todas sintonizadas. Então, como eu viajava muito, elas já tinham a rotina, porque o operacional é aquilo, a gente já conhece o padrão, o tipo de cliente, e tudo era assim, Ingra, o cliente tal chamou. E nós aqui temos um método de que todos os nossos clientes, nós temos um grupo de WhatsApp com cada cliente, onde eu tô dentro e a minha equipe. Então, assim, a gente sempre está sintonizado, e aí, quando eu viajava, isso também fluía. Porém, quando a cabeça desliga, cara, não tem o que fazer, né? E 2 meses antes eu tinha treinado uma funcionária para fazer o contas a receber. Então, isso eu já tinha treinado, mas o financeiro era só eu. Ou seja, nenhuma das meninas sabia o que eu tinha que pagar, nem senha de banco, nem autorização, nada. Era eu e eu. Eu nunca passei isso para ninguém. Até elas tinham o acesso aos extratos, né? Porém, não à transação. Então, o que elas fizeram? Elas sentaram todas, fizeram uma reunião e por onde a gente começa? O que elas fizeram? E Elas... isso você estava em coma. Eu Nesse estava em momento coma, que nem aconteceu tudo falar, isso, você estava em nem coma, falar, tá? nem falar comigo elas conseguiam. Senão eu teria passado a senha, qualquer coisa, elas teriam conseguido fazer, né? Elas não conseguiam falar comigo. E daí elas pegaram a questão dos salários dela, elas fizeram o cálculo e chamaram meu pai. E meu pai pagou elas, né? Mas o que elas, em relação ao resto, e aí, agora? Claro que todos os fornecedores, eu não tenho muitos, mas os que eu tenho, eram fáceis de ligar e as pessoas sabiam, porque são todos aqui da região, acabou que todo mundo sabia. Mas e como isso controlar diante de uma situação que elas não sabiam nem como me pedir? Então, elas pegaram o extrato do mês anterior, que eu faço tudo via banco, tudo conciliação. Então, elas pegaram o extrato do mês anterior e viram, e pela contabilidade, viram o que eu tinha pago e ligaram para um por um ver se eu tinha débito, né?
Então elas foram fazendo e chamaram, deu aluguel, enfim, deram um jeito. E daí no final de fevereiro, que foi, se eu não me engano, foi dia 4, fiquei 15 dias, foi dia 20 e pouco eu ganhei alta. E daí foi que a minha cabeça, mas dentro do hospital mesmo, quando eu voltei, quando eu me liguei, que eu saí do coma mesmo, mas eu ainda fiquei mais uma semana, eu já tava com elas no celular, via áudio, porque eu não conseguia. A primeira coisa que tu pensa na vida, mas depois tu começa a vir, e eu não paguei, e tu começa a lembrar o dia que é. Foi bem engraçado, porque no hospital tu perde a noção do tempo, né? Então eu ficava pedindo muito pros meus pais, e meus pais disseram, cara, relaxa, desliga, tá tudo certo, a gente já se virou. E quando nós possuímos uma rotina, um padrão, hoje eu penso assim, cara, graças a Deus que pelo menos o Contas a Receber eu tinha treinado. Mas e qual é a dificuldade de eu ter treinado alguém para cuidar do meu financeiro? Mas isso eu sempre quis puxar para mim, sabe? Porque eu prefiro ver os meus números, eu prefiro estar por dentro. E eu nunca tive... Eu já me desprendi de muita coisa, mas do financeiro eu não tinha me desprendido. E a necessidade e a importância de eu ter feito isso depois que aconteceu tudo isso, né? E eu conversei com o seu pai, né? Logo quando eu fiquei sabendo, né? Eu consegui contato com ele e tal, conversei, ele até foi investigar quem eu era mesmo, tal. Eu mandei uma foto que a gente tinha tirado no evento, tal, para ele e tal, porque ele ficou preocupado, né? Por conta da situação e Sim. tal. Muita gente acho que Muita começou gente, a ele não sabia quem chamar eram ele, as né? pessoas. Uhum. Exatamente. Aí ele me contou que quando você acordou do coma, você acordou muito agitada e tal, né? Que aí até tiveram que sedar você por Sim, conta sim. de. Quando eu acordei, Quando eu acordei, que eu lembro, né? Consciente, porque o meu pai disse que eu já tinha tentado acordar e eles tiveram que me sedar de novo. Mas quando eu acordei consciente, eu lembro que eu olhei para os lados assim e eu tava toda amarrada. Eu tava com as duas pernas amarradas e as mãos, porque eu ficava muito agitada. Eu tentava me arrancar, porque eu tava toda entubada, né? Cheia de fio e cano e aqueles dreno. Então eu tentava me arrancar aquilo. Eles tinham que ficar me sedando até eu me acalmar, né? E assim, Anderson, é muito engraçado porque, de novo, ao mesmo tempo, a gente sabe tudo que a vida significa para nós, mas ao mesmo tempo, o amor que a gente tem pela profissão, porque eu sei que você também, quando tem alguma coisa, é tudo estratégia, tu pensa, a gente casa uma situação. Então eu tava lá no hospital pensando em tudo que eu tinha deixado, e eu tentava me lembrar, será que eu deixei alguma coisa pendente? Será que eu deixei? Será que eu deixei? E aquela coisa assim do compromisso com o próximo, do compromisso com o cliente, e os meus clientes, o que estão pensando, sabe? E a preocupação, porque de fato o que eu faço, era meu sonho eu tinha 16 anos quando eu sonhei com a minha empresa. Então a preocupação disso tudo ser atingido era muito grande para mim, não só porque eu sabia que eu estava viva. Quando eu despertei, que eu vi que eu estava acordada, eu falei, cara, eu não acredito que eu vivi. Eu falava pro meu pai, pai, eu tô viva, sabe? Para Mas tentar. você lembrava do que tinha acontecido? Depois de um tempo, sim, mas no início, não. Eu alucinei bastante. Depois, um dia depois, assim, que foi que começou a cair minha ficha, e daí eu comecei a lembrar das coisas. Daí sim, daí veio tudo, né? Daí tudo cai, volta pro teu eu, né? E eu vejo, assim, como é muito louco isso tudo, porque antes eu chegava, assim, e pensava, bah, hoje eu virei o dia, fiz tantos processos e tal, bah, fiz 3 perícias, me superei, uhul, e tal. E eu vejo Você que também tem as perícias, né? Pois é. que além de as 3 empresas e as perícias. E sou mãe de 2, né? Então, é uma loucura a minha vida. Sempre foi. E, além de tudo, vem alguém tentando tirar a tua vida e acabar com os teus sonhos. Nesse meio tempo, tu começa a refletir no valor das coisas, no valor do tempo, em não querer atropelar, porque depois disso eu ainda não voltei para o meu escritório, porque daí entrou essa história do coronavírus. Eu já sou do grupo de risco por ser asmática. Pela imunidade está baixa diante da minha situação, porque a pior facada foi no meu pulmão, então eu tenho que cuidar do pulmão, então eu em si não voltei para o escritório, eu só vou nos Mas hospitais. você sente alguma coisa? Não, eu Você sinto sente assim, alguma sequela? eu tenho o meu braço que não mexe, mas e o lado esquerdo, quando eu respiro fundo, dói. Mas nada assim que eu possa dizer, uau, nossa, vou morrer, sabe? É uma dor que eu já sei que vai ficar comigo por uns 6 meses a 1 ano, segundo o médico. Porque quebrou uma costela, né? Foi um Quebrou uma pouco costela. grave. Foi um pouco grave a lateral aqui do lado esquerdo.
Mas assim, eu tô conseguindo, tô me virando com o braço esquerdo, né? Porque daí entrou essa história do coronavírus. Então, assim, tá, e aí? Pensar diante de tudo sem tu ter uma mão, tu não poder ajudar a equipe. Então, eu fiquei na cabeça, né? No meu lugar, as meninas brincam muito que eu sou a cantora da banda e elas são a banda, né? Elas dizem que nós somos uma banda. Então, eu fiquei na linha de frente pensando, tentando atender cliente, porque eu ainda falo, graças a Deus. Então, atendendo cliente, ligando o WhatsApp. E fala bem, né? Falo bastante, né? Não, fala bastante, né? Você vê que eu quase não tô falando. Mas assim, ó. Eu pedi a vez, né? Daí, diante disso tudo, cara, o bom, por um lado, é que entrou em imposto de renda, é uma loucura. Eu fiz muitos clientes novos online, sabe? Sem eu ter visto eles. Foi muito legal, foi muito engraçado. Em relação a questão da superação, né? Então, assim, eu tinha a palavra superação, me superei hoje. Como a gente fala muito isso, hoje foi massa, hoje eu bati minha meta, hoje eu me superei. Só que hoje, diante de tudo isso que eu vivi, eu entendi o real significado da palavra superação, sabe? Assim, qual foi a minha superação hoje diante de tudo, o mundo caindo, desabando na minha cabeça, porque aqui dentro não é fácil, a mente, o corpo, o físico, cara, vai para as alturas, né? Com duas crianças. E os seus filhos? Com duas crianças, porque a minha filha presenciou a situação, então eu A sua ainda tenho que filha trabalhar estava junto, né? com o emocional da Alice, com o emocional do João Vitor, que são de 6 e 9 anos. Então, assim, daí agora tem os temas da escola e tem a parte do escritório que não dá para parar. Diante disso, eu penso, cara, essa é a superação, porque eu tenho que enfrentar tudo isso, e graças a Deus que eu tenho tudo isso, porque senão eu acredito que eu teria caído de fato, porque a gente se sente útil e tá funcionando, e enquanto a minha mão, o meu doutor falou, Ingrid, tu vai ter que ser muito paciente diante do teu quadro, por conta do meu braço, né? E eu falei, doutor, cara, meu coração tá pulsando, meu braço tá comigo, então vamos em frente, não dá para desanimar, enquanto eu funcionar com uma mão, tá tudo certo, né? Eu tenho que agradecer só por estar viva mesmo e poder continuar os meus sonhos. E algumas coisas que me impressionou, né? Primeiro que você fez questão de gravar um vídeo assim que a sua família permitiu que você gravasse, né? Para poder agradecer o pessoal, as mensagens e tal, e você postou esse vídeo Você estava na cama ainda e você postou esse vídeo no Instagram, né? Estava no hospital. Exatamente. E eu fiquei impressionado de ver que você foi ainda para a rádio dias depois que você saiu do hospital, para poder dar uma entrevista, para poder explicar e tal. Eu fiquei impressionado com aquilo. Porque assim, quer ver, Anderson? Quando eu saí, assim, quando a gente é vivo, e meu pai me falou uma frase muito interessante. Quando nós estamos vivos, assim, nós estamos tão no automático e que às vezes a gente acha que não tem pessoas nos observando, nos admirando, outros julgando, enfim, sempre vai ter. Mas o que ocorre quando aconteceu isso tudo comigo, cara, além do fato que foi gravíssimo, isso tomou uma proporção que nem nós imaginávamos. Eu tive tanto carinho, tantas orações. Concórdia, de fato, parou naquela semana. Fizeram protesto. Sim, fizeram protesto. Fizeram protesto no comércio em plena quarta-feira, entendeu? Então, assim, fizeram protesto na frente da delegacia, fizeram orações na frente do hospital. Foi a região inteira, foi um impacto muito grande. Isso, de fato, eu agradeço a Deus, porque, cara, eu tenho certeza que, indiferente de religião, todas as boas energias chegaram até mim, porque o que aconteceu foi, de fato, muito surreal eu estar aqui. Os médicos me chamavam de milagrinho dentro do hospital, porque eles falaram que nunca, de 25 anos que eles estavam lá, eles nunca tinham visto algo tão... de eu ter me recuperado da forma que eu me recuperei. Pois é. E uma coisa também que, para uma cidade pequena, né, 70 mil habitantes, foi assim uma repercussão significativa. O seu pai também é conhecido, né? Pelo que eu percebi pela rádio, o pessoal conhece, porque ele é comerciante na cidade e tal, né? E daí tomou uma proporção enorme. Então, assim, quando meus pais tinham me tirado o celular, obviamente, porque o meu emocional, toda vez que eu me emocionava, a minha pressão subia. Então, meu quadro piorava. Meu ar ficava trancado, porque eu ainda estava cheio de cano, né? Então, eles me privavam disso.
Até que um dia eu estava um pouco melhor e meu pai chegou para mim, assim, e minha mãe, e falaram, olha, o que está acontecendo lá fora? Bom, a imprensa do hospital vinha atrás de mim, Ingra, estão ligando aqui, a gente só pode falar o que tu permitir. Eu falei, eu não quero que fale, não quero que fale nada por enquanto, porque nem eu sabia o que estava acontecendo aqui fora, sabe? E meu pai falou assim, só que eu preciso, filha, que pelo menos tu dê um parecer, porque é muita gente. Ele disse assim, as pessoas querem te ver, eles tão, assim, é oração, eles não saem aqui da frente do hospital, é mensagem, é flor, é coisa. Então eu peguei o celular e fiz aquele vídeo muito emocionada, porque de fato o meu coração estava assim gritando, transbordando alegria naquele dia. Primeiro por eu poder falar, por eu ter acordado, por eu estar consciente e pelas pessoas que muitos eu nem sabia, até hoje eu estou descobrindo pessoas que me ajudaram no dia e eu poder pelo menos falar minhas palavras. E aquele vídeo também tomou uma repercussão enorme, pensa. E nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse sair do hospital. Assim, ó, o que eu imaginava lá dentro era de fato, assim, claro, os meus clientes, as pessoas que eu tenho mais convívio, mas nunca na minha vida eu imaginei. E eles também não tinham me preparado tanto. Até que quando eu fui ganhar alta, o meu médico foi falar comigo, me preparar, dizendo assim, olha, tudo que tu imagina, tu multiplica 3 vezes mais, porque de fato, quando eu saí do hospital, já tinha pessoas, foi assim, foi um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo eu tive que me privar muito, porque as pessoas me viam e me paravam, sabe? Eu não podia ter esse contato no início. E daí, diante disso tudo, Anderson, que eu penso assim, que meu pai me colocou a frase do quão importante é a gente cuidar da nossa imagem, da nossa profissão, do nosso nome, sendo nós, indiferente, a gente nunca pode ocultar o que a gente é de fato, né? E eu sempre fui muito transparente. Mas do quão é importante a gente ser nós mesmos e cuidar da imagem, porque sempre tem alguém observando mesmo. Se eu fosse uma menina nariz empinado aqui, se eu fosse aquela pessoa, né? As pessoas vão dizer bem feito, né? E bem pelo contrário, dentro da situação que eu tava, meu pai falou assim, filha, tem gente que morre e vira esquinas no velório. Você virou esquinas em vida. Ele disse, tu tem noção do peso disso? E aquilo entrou no meu coração de uma forma tão grandiosa que, de fato, faz muito sentido, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal, né? Do impacto que a nossa vida tem diante das pessoas. E depois disso eu montei uma associação, né? Exatamente, isso que eu ia falar agora, né? Que uma das coisas que você fez logo em seguida foi justamente montar a associação que ajuda mulheres sobre essa questão própria, né, da violência doméstica, feminicídio e tudo isso, né? Daí lá, quando eu saí do coma, que eu entrei, assim, que eu tava no hospital, eu tinha muito tempo para pensar, me veio no meu coração, cara, tu tem que fazer uma associação. E aquilo começou, né? E tu tem que fazer uma associação. E eu não sabia nem pensar muito, mas eu tava com aquela vontade gritando dentro de mim. Quando eu saí do hospital, eu descobri que aqui fora, as meninas, as mulheres, tinham levantado uma bandeira chamada Somos Todas Ingras, né? Ingras no plural. Ou seja, não é só eu, Ingra, não é... Tem várias, a Maria, a Ana, a Joana, que também foram agredidas. E muitos falam, ah, mas por quê? Só porque é contadora, só porque é empresária e não sei o quê. Muitos julgam, né? Mas foi um caso muito forte, que teve uma repercussão e que, graças a Deus, eu vou poder levantar essa bandeira não só pelo que eu vivi, entendeu? Esclarecendo leis, porque tem muitas mulheres leigas nesse assunto, na questão da lei. Eu estudando, eu sabendo de lei, também não fui livre disso, então imagina as pessoas que não têm noção dos direitos. Então, quando eu sei que elas tinham levantado essa bandeira, eu convidei uma por uma das pessoas que eu tinha mais contato e que eu sabia que tinham feito toda essa repercussão, e nós montamos uma associação chamada Somos Todas Ingras, né? Voltado justamente a essa questão do apoio ao feminino, e não só a agressão da mulher, a agressão doméstica, né? A violência doméstica, mas também a parte empresarial, a parte do empoderamento, de as mulheres serem livres para pensar, para sonhar, para serem elas, né? E esse é mais um dos projetos que eu estou inserida. E uma coisa que é importante, até porque eu vi que tem bastante mulheres aqui, né? E esse fato também de a informação ela poder ajudar outras pessoas, né? Você estava separada, né? E você imaginava que isso fosse algo que poderia acontecer contigo, assim? Que você já tinha tido um histórico anterior, né? Mas você imaginava que isso poderia...
já tinha tido uma primeira agressão. Mas eu imaginava que teria uma segunda, porque durante esse 1 ano eu nunca tive vida. Sempre fui muito perseguida, sabe? Tanto perseguida de perseguição mesmo, bem como WhatsApp, ligações, 15 vezes às vezes, sabe? Eu não respondia, tinha... Então, assim, eu era perseguida. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, cara, cada pessoa tem o seu tempo de evoluir em relação a perder algo, né? Todos nós sofremos ao perder algo. Então, assim, eu me colocava um pouco no lugar no sentido de, perdeu mulher, perdeu filhos. Não, eu, na minha cabeça, não tinha mais solução nós viver junto. Então, bom, quem se separou sabe. Mas eu imaginava assim, cara, ele vai ter que ser muito foda pra me pegar de novo. A questão da agressão. Assim, por que eu pensava isso? Porque eu me protegia muito, sabe? A primeira vez que eu fui agredida, eu fiquei 4 meses em pânico, trancada dentro desse apartamento. Então, depois disso que eu consegui curar, eu comecei a voltar ao trabalho, que eu tive acompanhamento, que eu andava com segurança aqui na cidade, sabe? Nos 4 primeiros meses. E depois que eu fui evoluindo, eu fui me soltando e tal, voltando aos poucos à minha rotina. Eu imaginava que ele fosse tentar, mas eu não pensei que ele fosse ter coragem de fazer isso no limpo, porque eu dizia muito para os meus pais. Eu nunca andava sozinha, eu sempre tinha minhas amigas, elas iam comigo, me traziam de volta para casa com os meus filhos, sempre alguém escoltando, sempre aquela coisa, aquela vida, sabe, que aqui eu não tinha, não tenho vida. Hoje eu aprendi daqui até ali, sempre com alguém, tá tudo certo. Hoje eu já entendi que a minha vida, por enquanto, é essa mesmo, né? A pessoa não estando livre, mas era um risco que eu corria. Então, ali foi uma situação que eu vejo que agiram pelo extremo justamente porque não tinha onde me pegar, se não me pegassem na rua, né? Eu estava na rua, saindo de um restaurante. Então, se eu imaginava, mas não com essa intensidade. E também porque você estava com a sua filha, né? Mas jamais, imagina. E eu sempre saí com os meus filhos. Era à noite, eu geralmente não saio à noite. Quando eu saio à noite é com os meus filhos para comer algo. Isso quando a gente não pede em casa. E aquele dia foi muito engraçado, porque não tinha como saber que eu estava ali, a não ser pelo meu carro estar na frente, né? E esse restaurante é muito perto, é na quadra do meu apartamento. Então, eu sei que descobriu que eu estava ali porque viu meu carro, porque de nós ir ali foi muito de última hora. Então, foi aquela programação que uma cliente minha, na verdade, nós tínhamos uma reunião aqui em casa que eu ia treinar ela no sistema de integração e nós íamos pedir sushi em casa. E eu ia fazer a reunião com ela e ela ia vir jantar na minha casa. E aí a gente optou em ir no restaurante, que é aqui perto, porque ele tinha rodízio. Então aí foi que aconteceu tudo, sabe? Não tem. Tu se prepara, tu se cuida, Sim. não tem um papel que te protege, cara. Quando é pra ser. Sim. Sim, mas com certeza Deus te protegeu, né? Você até postou uma foto das suas costas no seu Instagram, né? E o que está escrito nas suas costas? Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. E a cicatriz, né? Pois é. Mas, e aí, como é que tá essa questão toda de lidar com o psicológico nesse momento? Como é que você tá lidando com tudo isso? O meu trabalho tem sido terapia, Anderson. Assim, eu tô aqui, por exemplo, eu montei uma estrutura aqui em casa, ó, nos monitores, eu montei a estrutura aqui, então eu me acostumei, eu tô com os papéis, com os impostos de renda aqui, a mente vai indo, eu tô me ocupando, tô atendendo o cliente, tô na rotina, eu não tô fugindo de um problema, porque eu tinha 2 opções, me vitimizar e ficar num quarto trancada, morrendo, ou fazer acontecer, cara, e felizmente ou infelizmente, eu não nasci rica, né? Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer acontecer, eu tenho filhos, eu tenho que reagir, depende de mim reagir. Porque eu tenho certeza que meus pais querem me ver bem, minha família quer me ver bem, mas se eu não tiver essa vontade, cara, tudo cai, eu não vou ter aonde me pegar, né? Então aí é que eu comecei a ter força, meus filhos comigo, as crianças comigo, enfim, é isso aí. Não dá para desanimar. Muito bem. E o que a gente pode levar de aprendizado de tudo isso que você passou na sua vida para esse momento aí que as pessoas elas começam a entrar num processo aí se entristecer, né? Porque quer queira, quer não, muitas empresas contábeis estão sendo diretamente afetadas, né, com relação aos aspectos do negócio, do financeiro, e ao mesmo tempo também existe o aspecto também da preocupação da saúde, né? Então, se a gente vive um processo de conflito, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo o empreendedorismo ruir,
mas nós estamos vendo também o aspecto das pessoas que estão perdendo suas vidas e tal, né? E você circulou, praticamente você pisou quase os dois pés do outro lado da vida, né? E voltou, e assim, olhando para você, ninguém, se não for Ninguém. pelas cicatrizes que você já mostrou, né, não seria, a gente nem diria, por exemplo, que você passou tudo que você passou, né? Que tipo de Sim. mensagem você deixaria, então, para o nosso público em relação a tudo isso? A mensagem que eu deixo, na verdade, é: cara, nós estando vivo, não há crise que não possa ser superada, não há dificuldade que não possa ser contornada, né? A nossa superação diária, e a palavra é muito forte, eu reflito muito sobre essa palavra, superação. Qual é a nossa superação hoje para a gente enfrentar, seja lá qual for o problema, seja de equipe, seja de vida pessoal, porque reflete muito no nosso lado profissional, seja no aspecto do cliente, no financeiro, deles pedirem redução de honorários, pedirem postergação, enfim, qual é a nossa superação, qual é a nossa estratégia, sabe, diante de tudo isso? Eu ainda não tive impacto, mas é muito recente, agora abril é o primeiro mês de teste. Então, assim, qual é o nosso esquema? A gente sempre tem que ter, não seria um plano B, tem que ter uma estratégia clara. Diante, por exemplo, do que eu me peguei hoje, cara, as minhas funcionárias não sabiam o meu financeiro. Por que eu nunca treinei alguém para controlar isso? Então, assim, são questões que a gente tem que ir, e esses sustos são interessantes, porque a gente aprende diante do medo, a gente reage diante da crise, a gente reage diante das coisas sob pressão. Pelo menos é assim que eu vejo a maioria das pessoas. Quando a água bate na bunda, como diz o outro, né? A coisa funciona, as coisas a gente tem que agir. Nós temos que pensar sempre numa estratégia, numa superação. Hoje, por exemplo, eu comecei a pegar bem mais pesado no digital, o marketing. Cara, teve noites que eu virei 2, 3, 4 da manhã preparando o que eu ia postar no outro dia ao acordar, porque as pessoas estão me procurando muito para tirar dúvida. Eu perco tempo? Perco, mas ao mesmo tempo eu estou divulgando o que eu sei, entendeu? Então tá tendo muitas procuras, não só aqui em Concórdia, em relação a outros municípios, de empresas dizendo: olha, eu fiquei sabendo, os vídeos sendo compartilhados. Então, assim, a frase que eu deixo é: a superação, qual é a nossa superação de hoje? Qual vai ser a nossa superação de hoje? Né? Para a gente superar algo diante de tudo isso que está acontecendo, e que muitos estão piores do que nós. E eu sempre reflito nisso. Eu penso, cara, agora tudo isso e eu só com uma mão, né? Querendo ou não, ela tá comigo, mas não funciona. Não tem eu digo, a velocidade que eu tinha em relação a trabalhar. Então, a minha superação é não reclamar e vamos agir, né? O tempo a energia que a gente perde reclamando é a mesma energia que a gente ganha construindo estratégia e pensando no que a gente pode fazer. E o que mudou na sua vida, na Ingra, como pessoa, que isso mudou de uma vez para sempre? Ah, total. É o amor à vida. Eu tô muito mais tranquila, por mais que as coisas estão... Por exemplo, eu vi antes no meu WhatsApp, que hoje eu passei o dia no hospital, tinha 120 mensagens para responder. Em outro momento eu entraria em pânico. Nesse momento eu penso, a hora que eu parar, eu vou responder. Ninguém morreu, ninguém me ligou, né? Então, assim, a lição que eu tiro hoje é: não necessariamente nós precisamos entrar em pânico diante de situações. Às vezes nós precisamos ser frio ao ponto e analíticos para pensar diante de tudo isso, sabe? Porque além do caos que está acontecendo lá fora, existe um medo que também é invisível aos meus olhos. E eu tenho que enfrentar tudo isso de cabeça erguida ou sem piscar, né? Então, a lição que eu tenho é que o medo não... O medo é opção minha. Eu corro perigo, mas sentir medo vai ser uma opção para sempre, né? Então, eu vejo que é isso mesmo que eu aprendi, a dar valor para a vida e vou viver até que eu posso, né? Bem, o que eu posso falar diante de tudo isso que você falou, né? Dando uma lição aí de vida para o nosso público, compartilhando a sua história. Eu realmente, a Fernanda está do meu lado aqui e ela viu o quanto eu fiquei muito chocado, né? Com tudo que aconteceu, porque, na verdade, a gente não espera, né? Uma pessoa que a gente conhece e que a gente observa e acompanha o trabalho, assim como muitas outras
pessoas que eu acompanho o trabalho pela internet, né? E de repente você vê acontecer uma situação como essa e você simplesmente você imagina que não vai ser possível você estar do jeito que você está hoje, né? Eu imaginei no primeiro momento que você realmente não ia conseguir sobreviver, entendeu? Eu fiquei um pouco mais tranquilo porque o seu pai falou para mim que você ia passar, que você ia sair do hospital. Ele me deu certeza que você ia. Então, eu achei muito bacana a forma como ele encarou tudo isso. Eu fiz questão de acompanhar todas as reportagens que estavam acontecendo, né? E até o Everton está colocando aqui que no Summit, eu falei de você lá no Summit, né? E contei a história e tal. E eu até falei para algumas pessoas próximas de mim no Summit, falei que se você estivesse passando por essa, você estaria com a gente no Summit 21, porque no 20 você tinha o seu ingresso comprado e você, sim, né, por tudo que aconteceu, então você vai estar com a gente no palco lá e vai ter a oportunidade de compartilhar aí para muita gente, muita coisa bacana, e a gente vai ter muita coisa para contar sobre 2020 com todo esse novo episódio que nós estamos vivenciando aí, né, no Brasil. E de parabenizar, minha filha estava ali ouvindo, ela está ali, ó, e estava muito emocionada, porque desde o começo ela acompanhou tudo, contei para ela tudo que tinha acontecido e tal, e hoje eu falei que ia fazer live contigo, né, tal, e ela dificilmente ela ouve um conteúdo meu, normalmente ela não ouve, porque são conteúdos muito técnicos, né, mas ela estava ouvindo e ela estava emocionada que eu estava ouvindo, ela tá ali, ó, assistindo você, ó. Que linda, beijo! E então, dizer para você que muitas pessoas que começaram a te conhecer agora, com certeza a sua história vai ajudar muitas pessoas, né? Não só sobre o ponto de vista próprio da mulher em si, que realmente a gente dá tanto valor, né? Eu pessoalmente, tanto valor que eu dou para as mulheres, que eu fiz em 2020 no nosso Summit, eu fiz um espaço só para elas poderem compartilhar, né? Justamente o que elas fizeram no ano de 1999, de resultados que elas tiveram, porque realmente eu imagino que a gente precisa trabalhar melhor mesmo essa presença feminina dentro da contabilidade e dentro do empreendedorismo contábil. Hoje, praticamente 50% das pessoas que seguem o meu trabalho são mulheres, né? Então eu fico muito feliz e orgulho que eu tenho muito de vocês, também da Fernanda, que tem assim uma posição de muita responsabilidade na minha empresa, então a gente juntos está construindo muita coisa, e isso realmente é uma coisa que eu fiz questão de convidar vocês, esperando mais ou menos o tempo certo aí para a gente poder conversar sobre o assunto, enfim. Sim. É isso aí, quero agradecer. Estou feliz de participar, muito obrigada pelo convite. Tá. Galera, é o seguinte, o pessoal que chegou depois, assim, no final, né, é bom rever a live, eu vou deixar ela gravada aqui no Instagram para vocês poderem assistir. Uma história realmente incrível de superação. E eu quero deixar o recado final para vocês aí, que é o seguinte, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Sobre o ponto de vista dos nossos negócios, mas a gente não tem nada mais valor que a nossa vida, né? Eu falo isso muito para meus filhos, que a vida ela é mais valor, é o valor maior que nós temos, a nossa vida, a nossa família. E essa parte toda financeira, essa parte dos problemas, a gente trabalha pra caramba e a gente está passando por isso, e se a gente tiver que dar alguns passos atrás em relação ao nosso negócio, a gente vai dar alguns passos atrás, faz parte do jogo. Muitos dos nossos clientes estão sendo impactados, a gente tem que entender a situação, mas se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver aqui para contar a nossa história, muitas das coisas vai perder sentido, né? Então, o valor que nós temos principal sempre tem que ser a nossa vida. Então, nada pode superar a questão de nós valorizarmos a vida. Ingrid, minha amiga, muito obrigado, tá?